Fala, meu povo, vocês estão bem? Obrigado por estarem mais uma vez aqui no Léo Severino Podcast e estou aqui com um dos podcasts mais especiais que eu já gravei, que eu vou gravar, né? Cícero Zucco, procurador jurídico da Câmara de Vereadores de Itajaí, procurador-geral da Câmara de Vereadores de Itajaí. O que mais, Cícero? Advogado de formação, cozinheiro nas horas... Jogador de pádel também, bem pádel. Ruizinho também, mas... E o cara que ensinou o professor Normélio Weber a fazer pesquisa eleitoral. Obrigado, Cícero, por ter aceito o convite aí. Valeu, Léo, obrigado. Acompanhe teus podcasts aí, teus trabalhos. E, na verdade, o Normélio nos ensinou muito sobre política, né? É o inverso e eu tenho um respeito grande pelo Normélio. A gente tem lados políticos opostos, mas é um grande professor. Já esteve aqui, tenho um carinho enorme por ele. E a gente aprendeu bastante sobre eleição, sobre política e talvez lá daquela formação é que a gente esteja hoje, né? Tu no conselho, com um brilhante trabalho também, de um espírito público e de uma função primordial. Nós lá na Câmara de Vereadores também, enquanto assessor, chefe de gabinete, agora procurador-geral. É um prazer estar aqui conversando contigo. Bacana, o prazer é meu e uma honra te ter aqui comigo. Gente, hoje nós vamos ensinar, o Cícero, vamos não, né? O Cícero vai nos ensinar regras da legislação eleitoral. Por que isso é importante para você, eleitor? Porque você vai votar em alguém que eventualmente pode não se eleger. Mas o voto que você deu para esse alguém vai para outra pessoa. Por que isso acontece? Como isso acontece? Quando o candidato fala, a gente vê nas entrevistas, no meu partido é mais fácil de se eleger ou é mais difícil de se eleger, por que ele está falando isso? Que conta que se faz para saber isso? Nós vamos trazer casos reais, inclusive caso de 2020 aqui de Itajaí, vamos mostrar para vocês por que teve uma vereadora que fez o dobro de votos de outros 2 vereadores que se elegeram e ela não se elegeu. É isso, Cícero? Exatamente, esse é o sistema proporcional que nós chamamos, né? Ele é aplicado às regras de deputado estadual, deputado federal e vereadores. E o povo tenta entender, mas a gente vê muita dificuldade, né? Tem aquelas pessoas que fazem o juízo de valor, será que não seria melhor os mais votados de uma vez? Mas há um sentido também no sistema proporcional, né, de votação. É um sistema que procura privilegiar os partidos políticos, né? O sistema proporcional, no fim, os partidos que são melhores vão melhor, independente dos seus candidatos terem sido os melhores, eles elegem mais vagas na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e nas câmaras de vereadores. É um sistema um pouquinho complexo, mas se a gente pegar o fio da meada, eu tenho certeza que a gente entende. Não faço aqui juízo de valor, se é justo ou não é, né? Mas é essa a concepção da legislação brasileira com o sistema proporcional de votação para as vagas legislativas. É isso aí. Não, assim, todos nós temos a liberdade de concordar ou discordar, mas temos quase que a obrigação de entender. Né? Exatamente. Para saber como votar, por que votar. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente começa isso? Dando uns conceitos? Primeiro, assim, um panorama sobre algumas mudanças que a legislação tem feito de 2016 para a eleição de 18. De 18 para a eleição de 20, teve uma mudança bem fundamental, que foi o fim das coligações proporcionais, Léo. O que eram as coligações proporcionais? A pessoa é candidata a prefeito, ela continua podendo ter, além do partido dela, diversos outros partidos no seu rol de partidos coligados, né? Só que os partidos, para vereador naquela eleição, pela primeira vez desde a redemocratização, precisaram sair com chapas puras. Então, o que acontecia? Por exemplo, na eleição de 2016 que a gente teve, eu, na época, era presidente do PSDB e coordenei uma parte da campanha da Ana Carolina prefeita. A gente tinha 12 partidos coligados com ela, a candidatura a prefeita, e dentro desses 12 nós tínhamos 4 coligações proporcionais. E essa geral que é a majoritária, chama coligação majoritária. Coligação majoritária era geral com os 12 partidos que apoiavam ela. E dentro desses 12 partidos, a gente podia dispor, a lei autorizava na época, diversas coligações proporcionais. Na época eu lembro que o PTC com o PR coligou, o PSDB com o DEM, fizemos um blocão com 6 partidos e o Solidariedade saiu com o PSC. Então teve uma miscelânea ali de partidos, que era mais difícil ainda para o povo entender, né, Léo? Uhum.
Às vezes... O resultado dessas coligações, então tem a coligação majoritária, que é a de prefeito, Exato. que é a grandona lá, que está todo mundo junto. E dentro dessa tem subgrupos, vamos dizer, coligações proporcionais, que chama, que são as coligações que vão eleger os vereadores. Exatamente. Tinha, né, naquela época na eleição de 2016, 18 teve também na eleição estadualizada, a gente teve alguns também causos para contar, né, que nós perdemos talvez a representatividade da ANA em razão de uma proporcional naquela época com o PMDB, né? Prejudicou ela. Acabou prejudicando, porque se o nosso partido na época tivesse saído sozinho, teria eleito 3 deputados e a terceira seria ela. Resolvemos, na época, coligar com o PMDB, né? Não era o nosso desejo, mas, enfim, são coisas que vêm de cima para baixo. Aconteceu isso. Então, esse é o efeito. Era, né, o efeito. Por que eu acho assim, né, Léo, que acabaram com as coligações proporcionais e aí... na liberdade que tu me dá de fazer um juízo de valor, eu acho que isso foi muito importante. Porque o que acontecia? Tinha no estado aqui um deputado federal, um partido, uma sigla X, que ele tinha muito tempo de televisão. Então ele chegava na eleição para governador, dizia assim, ei, vocês querem meu tempo de televisão? Porque a televisão é um fator importantíssimo na eleição, Sim. né? Ela atinge todos os lares através da propaganda eleitoral e a gente vê como ela tem o potencial de mudar uma eleição. Então, o cara batia na porta do governador, você quer o tempo do meu partido? Só que só tenho eu, candidato a deputado federal ou estadual, que seja. Só tem eu, mas tu vais ter que me dar uma proporcional com o teu partido aí, que tu tem 10, 15 candidatos. Quero me juntar com o teu partido para concorrer com os teus candidatos aí junto. Porque, lembrando, como na proporcional não são os mais votados necessariamente que entram, mas sim o conjunto dos votos daquele partido, o cara ia lá e cacifava, trocava, né, o tempo de TV que ele tinha por uma coligação proporcional. E isso dava uma confusão. E você não está entendendo nada, calma, que nós vamos explicar tudo. Aqui em Itajaí tinha uma confusão muito grande que era o PT com o PCdoB, né? Que eles absorviam a candidatura do Marcelo Werner, que hoje está em outro partido, na proporcional e ficavam com o tempo do PCdoB. Então davam uma brigaçada, o pessoal do PT não queria porque ia eleger o Marcelo. Enfim, tem muitos causos desse, né? O que acontecia? Partido de aluguel. Eu sou o dono do partido X lá no Acre. Então, só eu sou deputado federal sempre, porque o meu partido tem um tempo bom de TV. Nos outros estados ele se organizou, elegeu mais deputados, mas aqui no Acre tá bom, eu sou deputado, sou o dono desse partido aqui, quem quiser se eleger governador precisa da TV, precisa de mim. Então, acabou. Eles tentaram, quando eles sentiram o ardume, quem decide são os deputados, né? Não são os vereadores. Isso é uma decisão nacional, Sim. É uma legislação nacional, não é cada cidade escolhe o seu modelo. Quando eles sentiram, depois da eleição de 2020, que eles iam ter que construir partido, eles tentaram mudar, salvo engano, na Câmara passou, mas foi barrado no Senado a volta das coligações proporcionais. Porque daí eles iam sentir na eleição deles. Aí eles não montaram partidos, enfim, aí foi uma correria grande, aí a gente viu nos bastidores. Porque esse sistema acaba privilegiando ou, na verdade, reconhecendo os partidos mais organizados, partidos maiores, partidos que têm uma nominata completa de candidatos. Se um partido tem 41 vagas, por exemplo, 41 aqui em Santa Catarina, né? Para deputado estadual. São 41 vagas para ter. Aí tu vai lá contar quantos candidatos o partido tem. Tem 30. Poxa, ele não se organizou nem para ter candidato suficiente. Que partido é esse? Que não se organizou nem para isso. Então, o fim das coligações proporcionais está obrigando os partidos a se organizarem. Porque ou você se organiza antes e mostra representatividade, ou você está fora Exatamente. Fora do jogo. O eleitor pode até fazer uma crítica, que eu muitas vezes concordo, que os partidos são todos iguais, mas a gente não acho que a gente tem que ir lá na essência do que são os partidos e tentar voltar àquela essência do que resolver por cima. Já pensou, fica só os mais votados e pronto, sem esse sistema proporcional, aí vai vencer quem? Quem tem recursos para fazer uma campanha na cidade toda, como é o caso do vereador, ou quem tem recursos para fazer uma campanha no estado todo, aí vai se perpetuando, essa é melhor. No poder, as pessoas que têm mais acesso. Então, é um sistema proporcional, acaba sendo difícil do eleitor entender,
mas na essência é um pouco menos injusto, né? Vamos dizer assim, talvez a gente não tenha um modelo ideal de sociedade e democracia ainda, mas é o que se tem, né? Então, como tu falou, os partidos, e muitos não preencheram as 41 vagas. A gente vê assim... Vários grandes. Grandes partidos. Vários, né? Grandes. Grandes partidos não preencheram. Até na eleição de vereador aqui também, muitos partidos não conseguiram preencher as nominatas. Tanto é que depois a gente vai ter alguns exemplos ali de partidos que não conseguiram chegar nas cláusulas que a lei agora tem imposto, né? Outra questão que eu trouxe interessante também, né, Léo, não faz muito parte do sistema proporcional, mas são as cláusulas de barreiras, né? Até 2030, a gente vai ter cada vez mais barreiras para os partidos terem acesso ao tempo de televisão e ao fundo partidário. Então, nessa eleição aqui, cada partido vai ter que ter... Trouxe a minha colinha aqui, que vai mudando de eleição para eleição. Então, os partidos vão ter que ter 2% dos votos válidos para deputado federal, distribuído em pelo menos 9 estados com no mínimo 1%. Então, é uma regrinha. Alguns partidos já caíram de uma eleição para outra. Porque o que os deputados pensam, né? A população critica que tem muito partido. Então, vamos criar barreiras. E, de fato, tem muito, né? A gente vê outras democracias mais desenvolvidas com 4, 5, 2, como é a democracia americana, né? Partidos. Então, vamos criando barreiras e evoluindo nessas barreiras para chegar lá em 2030, de repente, num nível ideal, com menos partidos, menos afeitos a essa negociata que é ter um partido hoje em dia, né? Temos esses dois resultados possíveis. Menos partidos negociando e barganhando. Não quer dizer que os partidos não vão continuar negociando e barganhando. Na verdade, o risco que se corre é que se diminua o número de cadeiras ao redor dessa mesa, mas a mesa continua negociando a mesma coisa. Continua né? negociando, Mas a gente tem que tentar não mudar o final, mas tentar mudar o começo, né, Léo? Essa é a ideia. E então, o Léo me incumbiu aqui de fazer algumas contas, né, Léo? Vamos fazer na prática, mostrar a pessoa. Quer mostrar o resultado da eleição para depois explicar a conta? Eu acho que talvez se eu explicar a conta primeiro, se eu explicar a conta primeiro, depois o resultado a gente faz a aplicação dela, né? Bacana. Então eu vou para cá. Vai lá pro Flipchart. Eu vou ficar aqui por causa do... Tá, eu vou levar o meu microfone pode aqui. Pode levantar. Se eu me desconectar, e tu tem o acesso do áudio aí, né? Não, eu tô aqui, tá aqui comigo. Obrigado à equipe aí que acompanha o Léo, né? Se puder ajudar, Isa. Vamos ver se precisar só. Não, tranquilo. Tá, tranquilo? Então, assim, eu já fiz uns Tá rascunhos. bem virado ali, tá certinho? Pode ir. Aqui, ó. Consegue virar o Flipchart um pouquinho pra lá, pra ficar mais de frente? Assim. Dá uma olhada. Deu? Tá bom? Fechou. Então, pessoal, eu tô aqui, Léo, é uma situação hipotética e depois a gente faz na aplicação Itajaí. Ok. E botei números redondos também para nós não ser judiado aqui na matemática também. Claro. Peguei uma cidade com 9 vereadores, tá? Primeira conta que a gente precisa fazer é do coeficiente partidário, chamado QP. Coeficiente partidário. A cidade teve 9 vereadores e um total de votos para vereadores entre nominais e de legenda. As pessoas podem votar ainda na legenda, aquele voto que eu não quero escolher um vereador do partido, mas eu gosto desse partido. A pessoa vai lá, aperta o número do partido para deputado, federal, estadual ou vereador, confirma. Esse é o voto de legenda. Que vai somar no total ali. Soma no total. Então, são os votos válidos. Se eu votar para vereador, por exemplo, são 5 dígitos. Para vereador, são um número de 5 dígitos. Isso. Se eu quero votar no partido X, que o número dele é 99. Então, eu digito 99, confirmo, o voto vai para o partido. Isso, exatamente. Acontece muito voto de legenda nos partidos mais programáticos, são partidos mais históricos. PT, tem muito, MDB. PT, MDB, tem muito voto de legenda. PSDB tem voto de legenda também. E tem tá com o bico meio quebrado ultimamente. Tá bom. E tem outros votos de legenda que são puxados, aí a gente nunca foi feito um estudo, mas são puxados pela majoritária. O meu governador é o 99. Daí o cara vai lá, ou o meu presidente, acontece muito, né? Aconteceu com a onda 17. Então o cara vai lá, 17, confirma 17, confirma 17. Votou na legenda sem saber, talvez, a gente julga, né? Talvez uma parcela das pessoas sabiam e queriam votar num deputado
alinhado àquele presidente, e talvez outra parcela também tenha se confundido no rito. Mas, enfim, chegamos na cidade de 9 vereadores com 36 mil votos válidos. Sim. Qual é a conta do QP? A conta do QP é o seguinte, os 36 mil votos dividido pelo número de cadeiras. Isso significa que são 4 mil votos para cada cadeira. 9 é o número de vereadores. 9 é o número de vereadores. 36 mil aqui, no caso, né? Faltou 3-0 aqui, mas enfim. Certo. Que é 36 dividido por 9. Dá 4 mil votos. Então, chegamos à primeira conta fundamental, que é o coeficiente partidário dessa cidade aqui. Essa ideia de que a cada 4 mil votos representa um vereador cheio. Uma vaga. Uma vaga cheia. Tá? Em Itajaí, para vocês terem uma ideia, depois a gente vai fazer a conta, mostrar a conta completa ali. O coeficiente partidário ficou em 6.156. 6.156. 6.156 votos. Dividido Itajaí. O número de votos válidos em Itajaí pelo 17 vereadores. Isso. 6.150. Foi 104 mil votos válidos ali, dividido por 17, deu 6 mil e pouquinho. E o voto válido é o voto que não é anulado, é o voto que, né? Voto válido é o voto nominal. Votei no Léo para vereador. Obrigado. Ou votei na legenda de um partido existente, né? Porque tem o 99 hoje não existe, então seria um voto anulado. Tá? Votei ou na legenda de um partido que existe ou num candidato a vereador específico, candidato ou candidata. 4 mil votos é a conta. Agora eu vou dissecar aqui, nessa cidade hipotética, quantos votos cada partido fez. Aqui a soma vai dar 36, né? O partido A fez 10 mil, enfim. 10 mil, 8 mil o partido B, o partido C 5 mil, o partido D 4.500, partido E 3 mil, partido F 2.500, partido G 2 mil e partido H 1.000. Aqui deu a soma toda, dá 36 mil, certo? Certo. Primeira conta que a gente precisa fazer é o seguinte. Lembra daquele número do primeiro flip chart? 4 mil. 4 mil. Quantas vezes inteiras? Tá? Inteiras. Cabe em 10 mil, 4 mil. 2 vezes. Então, esse partido já tem, pelo QP, pelo coeficiente partidário, garantido 2 vagas. Certo? Certo. O partido B, 8 mil. Quantas vezes 4 mil cabe? Tem que ser inteirinho. Se for 7.999... Não dá. Não é para não arredondar. Dá. Não arredonda. Entendi. Quantas vezes cabe inteirinho? 2 vezes. 2 vezes. Agora, a partir daí, tu para de perguntar o resultado. O partido C fez 5 mil. Quantas vezes cabe o coeficiente partidário? Uma vez. Uma vez. O partido D fez 4.500. Uma vez. Uma vez. Então, dentro de 4.500, cabe inteira uma vez 4 mil. A partir daqui, cabe alguma vez inteira? Não cabe. Não. Desculpa a letra aqui que estou meio atravessado. Tranquilo. Quantas vagas a gente tem nessa Câmara de Vereadores? Lembra lá no começo? 9 vereadores. 9 vereadores. Quantas a gente já preencheu pelo QP? 6. 2 no A, 2 no B, 1 no C e 1 no D. 6 mil. Isso significa 6 vereadores. 6 vereadores já estão garantidos pelo coeficiente partidário. Detalhezinho, também inovação a partir do ano de 2020. O candidato do partido A, os dois, ele vai eleger os 2 mais votados, né? Isso é uma consequência lógica, né? Os 2 mais votados do A vão entrar. Só que para ele entrar, ele tem que ter feito 10% daquele coeficiente partidário. Ou seja, o coeficiente era 4 mil. Ele tem que ter no mínimo 400 votos. Se o Léo foi o mais votado do partido A, ele vai ter que ter, no mínimo, 400 votos. Aqui a gente parte da prerrogativa que todos os partidos atingiram essa cláusula. Mas sabe por que é importante essa cláusula, Léo? Por quê? Tu lembras do Dr. Enéas Carneiro? Lembro, claro. Dr. Enéas foi candidato a deputado federal em São Paulo, salvo engano, na eleição de 2002 ou 2006. Ele fez 1,5 milhão de votos. Foi um recorde histórico, 8% da votação do estado de São Paulo. Seria como um deputado fazer aqui 400 mil votos. Acho que o Eduardo fez agora, né? Acho que a família Bolsonaro também tem batido esse tipo de recorde. Só que não tinha aquela regra. O que aconteceu? O médico do Dr. Enéas, com 275 votos,
foi deputado federal por São Paulo. Entendi. Porque o Enéas fez tanto voto que ele tinha para ele e para os outros. Para vários. Tinha para vários. Lá nessa conta aqui, dentro do 1,5 milhão coube 7 na época, deputados. Então ele levou os 7 e ele só tinha uma nominalidade. Era ele mais uns pangarezinho ali. Entendi. O cara com 270. Depois descobriram até que o cara era servidor público no Rio de Janeiro e nem de São Paulo era. Entendi. Foi uma confusão danada, mas foi eleito deputado por 4 anos. Isso daí tem, então, para que aquela pessoa, o cara que estoura de voto tiririca da vida... Não tem mais o puxador. Não, ele até ajuda. Mas assim, né, ajuda muito, mas tem que ter... Todo mundo tem que se ajudar. O cara, para se eleger, tem que ter um mínimo de voto, que é 10% do quociente. Então, vamos dizer que aqui no Partido A, o Bambambam da galáxia ali fez 9.800 votos. Só ele vai entrar, porque o outro fez 200, não chegou em 10%. Entendi. Então, aqui são detalhes, né, que a gente precisa se atentar, mas o principal da conta está aqui. Temos 6 vereadores eleitos. Agora é que o bicho começa a pegar, Léo. Até agora tá tranquilo. Tava tranquilinho, né? O cálculo das sobras, das médias. Nesse caso, a gente precisa preencher mais 3 vagas. São 9 vagas. A Câmara não pode ficar só com 6, né? Fechou. A Câmara não pode Faltou ficar só 3. com 6. Falta 3. Sorteia. Não. Primeiro, principal, saiu do cálculo do coeficiente, já mudou a regra. Aquela regra do puxador fica mais dura ainda. O cara, para entrar, ele tem que ter feito 20% do coeficiente. Então, antes era 10. Antes era 10. Ah, quero entrar na média. Pô, meu partido foi bem aí, quem sabe sobra uma médiazinha para mim, sei lá, sou do partido A ali, que acho que vai ter uma médiazinha boa, tal. Mas, peraí, já não é mais 10%, meu amigo. 20%. Então, o cara que no primeiro cálculo entrava com 400, esse ele já precisa de 800 votos para entrar. Tá? Essa é uma regra que a gente vai aplicar mais ao fim. E uma coisa interessantíssima, até o pessoal está com o resultado de Itajaí ali na tela, né? Uma coisa interessantíssima que teria mudado o resultado da eleição de Itajaí e vai ser aplicada pela primeira vez agora. Não, aquela do UOL. Pessoal da técnica aí, obrigado aos rapazes que me cederam o mouse, porque senão eu estava até agora achando ali no notebook. Essa aí? Essa aqui, Léo. Essa regra que eu vou falar é o seguinte, o partido vai ter que ter feito, para também participar do pagode aqui, no mínimo 80%. Então, nessa cidade hipotética, 80% de 4.000 seria 3.200 votos. Em Itajaí, o 80% dos 6.156 ali ficou perto de 5.000 votos. Baixa aqui para mim, irmão. Partidos. Aqui, ó. Para vereador, clica em partidos. Aqui mais para baixo. Nós tivemos aqui. O PP não chegou em 80%. Então, ele não teria colocado o vereador Maurílio, que elegeu pelo PP. Caramba. O PSB não chegou nos 80% do coeficiente. Lembra que não está vendo? O PP fez 4.700 e poucos votos. Isso. A conta ali é 80% de 6, 6 vezes 8, 48. 4.920. Aí o PSB, 4.600 e poucos votos, não teria colocado o vereador Mamão, vereador Odivan. E o Republicanos também não teria colocado o Otto. Não teria colocado o Otto. Então, assim, ó, essa foi uma mudança entre 2020 e 2022. O que os deputados perceberam? Muito partido não chegou na média e começou a colocar, com muito menos que 80%, começou a colocar candidato. Vamos acabar com isso, porque também nós precisamos proteger o nosso. Vamos ser bem sinceros, os deputados lá têm muito corporativismo, né? Então eles não querem, de repente, que alguém que não tenha o métier político vá lá, se aventure em construir um partido e, de repente, botar um cara lá. Então eles dizem, vamos deixar aqui mais para os nossos tradicionais, a gente já sabe a regra, o cara não sabe muito a regra. Então, na prática, essa regra vai valer para a próxima eleição municipal, vai fazer com que os partidos se esforcem ainda mais a montar nominatas, porque ele sabe que ele vai ter que chegar no mínimo 80%. Certo? Dificultando cada vez mais os partidos fracos.
dificulta mais para os partidos fracos e vai naquela lógica de eliminação de partidos, Sim. que é o que a gente tem ficar com visto na menos cláusula partido de no final. barreira, etc. e tal. Certo. Até porque sobra mais fundão para outros, Claro, né? Para eles, Claro né? que tá bem bom, né? Mas, enfim, demos uma reviravolta aqui, mas nós estamos naquela Câmara que a gente precisa resolver ainda, né, Léo? Vamos lá. Aquela Tem Câmara 3 ali. vagas aí para saber Tem para quem é 3 que vai. vagas para receber. Aí a gente vai aplicar uma fórmula chamada fórmula da média. A fórmula da média são os votos que o partido fez, dividido pelo número de cadeiras que ele já tem. Então, aquele partido A que tem 2, vai ser 2 mais 1. Uhum. O partido C lá que tem 1, vai ser 1 mais 1. Vai gerar uma média. As maiores médias vão preenchendo as cadeiras. Perfeito. Então, eu já dissequei um pouquinho o cálculo aqui. Lembrando, né? Partido A fez 2, lá como o Léo acertou. Nota 10 ali em matemática. Partido B, 2. Aqui nós temos as 6. Certo. Partido A fez 10 mil votos. Lembrando da fórmula, coeficiente 2. Ele já fez 2 no coeficiente. Mais 1, que é a regra da fórmula. Sim. A média dele, 3.333. A média 1, né? A primeira vaga remanescente. Então, na verdade, dividiu 10 mil por 3. Por 3. Por 2 mais 1. É por 2 mais 1. Sempre o Então, número de 2 mais cadeiras 1, que ele 3. já tem, Mais 1. mais 1. Que ele Ok. já tem. Veja bem a pegadinha. Depois, na média 2, tu vai ver a pegadinha. Tá. Então, a média 1 do A foi 3.333. Do B foi 8.000 dividido por 2 mais 1. Né? Sim. 8.000 dividido por 3. Tem esse número aqui, porque daí a matemática já ficou mais difícil. Então, a gente já trouxe prontinho do celular, né? O partido C, 1 mais 1, né? Então, ele fez 1 mais 1 da fórmula, 2.500 a média dele. Partido D, 4.500 dividido por 1 mais 1 dá 2.250. Né? Na verdade, 4.500 dividido por 2. Por que eu risquei aqui esses partidos, Léo? Porque eles não fizeram vereador. Eles não fizeram vereador e não chegaram em 80%. Bacana. Certo? Certo. Então, assim, ó, o partido E, ele pode participar desse pagode aqui, da média 1. Mas ele tem que fazer 80% para participar do pagode. Ele fez menos que 80%, porque a conta lá era 4 mil, né? Sim. 4 mil. Ele fez 75. Vezes 0,8 é 3.200 para ele participar dessa conta. Então, risca ele. Saiu na segunda Saiu. barreira aí. Ele não vai participar de mais nenhum cálculo da média, Fechou. porque ele não chegou nem em 80%. Partido F, idem. Então, aqui eu zerei tudo. Então é nessa conta aí que teria saído esses 3 partidos aqui. Nessa segunda Nessa média conta, nessa primeira conta aqui da média, porque aqueles partidos não chegaram em 656. aí. Entendi. Em Itajaí. Mas em Itajaí, entendi. salvo engano, dos 17, 5 ou 6 foram eleitos nas médias. O resto foi Ele tudo. já não chegou em 80%. Corta, já está fora. Entendi. Certo? Partido A fez 3.333, é a maior média aqui, certo? Então ele colocou mais um aqui, vamos botar aqui mais um. Mais uma. A primeira sobra dele daquelas 3 ali, a primeira então acabou de se definir. Vai pro partido A. Vai para o partido A porque ele teve a maior média. Certo. A maior média. Fechou. Qual é a conta que o eleitor pode fazer simples na cabeça? Partido A fez 10 mil e tem 3 vereadores. Então ele tem a maior média, porque os outros, se tivessem esse vereador da média, teria uma média menor. Perfeito. Certo? Vamos para o cálculo da segunda média. Todos os outros partidos, como não ganharam nenhuma vaga, permanece igual à média dele, né? Entendi. Porque aquela fórmula lá Divisão é a mesma. não precisa, porque tipo, o B não ganhou vereador, Certo. mantém a média. Só quem Se ganhou não aquele ganhou, ali foi o A, que agora vai ter que refazer a média dele. o A vai ter que refazer, porque, voltando lá na fórmula, a fórmula da média são os votos do partido. Então ele Certo. continua do começo ao fim nessa fórmula com os 10 mil votos dele. Só que cadeiras, quantas ele tem? 2, Agora ganhou mais mais uma da média, e sempre esse mais umzinho aqui para Então fazer agora a divide soma. por 4. Então o 10 mil vai ser dividido por 4. Então na média 2, 10 mil dividido por 4, 2.500. Sim. 8 mil dividido novamente por 3, porque não mudou nada a 2 situação mais dele. 1. Aham. 5 mil dividido por 2 e 4.500 dividido por 2. Então, o partido B Agora tem a maior média. tem a maior média. Consequentemente, ele fez
mais um vereador. Né? Perfeito. Perfeito? Agora tem que refazer a média dele. Agora tem que refazer a média dele. Lembrando, né? Aqui, por que acontece aquela... Talvez estamos falando, as pessoas não entendem por que o mais votado não entrou. Vamos fazer uma conta de cachaça aqui. Às vezes os candidatos do partido A fizeram tudo 1.000 votos. Fizeram uma média legal, for legal, são 10 candidatos de 1.000 ali, na média. E aqui no partido E, o cara sozinho fez 2.800. Tô gigante, fui mais votado da cidade com 2.800, vou entrar. Só que o partido dele não fez mais nada além disso. Por isso que entra depois nós vamos dar uns casos de Santa Catarina aqui, hipotético. Por isso que entrou a média do partido, os candidatos melhores no todo. Uhum. Então o sistema é partidário ainda no Brasil. Quando decidirem votar em pessoas e não em partidos, quando decidir que o deputado mais votado vai entrar, aí liquida os partidos, né? E acaba boa parte da bandalheira. Não, desculpa. Não, volta, esquece essa parte. Aí o juízo de valor fica por conta de cada um. Tem prós e contras, né, gente? Eu tem. concordo com o Léo que acaba os caciques, mas de repente a gente também deixa de facilitar, não é muito fácil, mas deixa de dar acesso a quem também quer construir um cara. Por exemplo, a gente vê muita gente na política de base dos municípios vindo de baixo, construindo com conversa, então ele vai ali. Nós tivemos um caso aqui na eleição de 16 que a vice-prefeita não conseguiu se eleger vereadora. Sim. E o presidente da Câmara não conseguiu se eleger vereador. Foi lá o vereador Rubens, que é nosso parceiro, até a presidente atual da Câmara em exercício. Sim. Foi lá e pegou a vaga da Dalva e do P7 na época. Sim. Uhum. Né? Eu gosto de todos esses que a gente está falando. Eu lembro, só que ele veio da base. É verdade. Eu lembro dessa a fala normal na cidade nessa situação. Se era assim, ó, a gente fazia a conta, né? E a gente dizia, rapaz, só vai eleger um. Era o DEM, né? Ou a Dalva ou o P7. Só vai eleger um. Ou a Dalva. PSB. Era PSB? PSB, 40. Ou a Dalva ou o P7 vai ficar fora, hein? E aí tava todo mundo, rapaz, quem que vai levar? Será que é a Dalva ou o P7 que leva? E no final o Rubens passou os dois e deixou os dois fora. Claro, ele ganhou também, ele ganharia como um dos mais votados na época, né? Enfim, mas acontece que talvez nem todos tivessem o poder do Rubens e tivesse que ficar ali na médiazinha da Dalva e do P7 e dar aquela beliscadinha na vaga. Então tem um quê também de acesso, de democracia no sistema proporcional. Talvez também gere um bando de bandalheira aí que a gente não gosta de ver. Mas precisamos eleger um vereador aqui nessa cidade ainda, Léo. Estamos com um problemão aqui. Tem mais uma vaga. Tem mais uma vaga. Estamos com um problema nessa vaga. Tanto o partido A, então, não precisa refazer a conta dele, porque ele está com 2.500. Nessa segunda ele não botou mais nenhum. O partido B agora vai dividir os 8.000 por 2, mais um. Então, 8.000 dividido por 4, a média dele nova é 2.000. Sim. O partido C, 2.500. O partido D, 2.250. Temos um empate aqui entre esses dois partidos. Ferrou. Nesse caso, Léo, então, nós temos que recorrer à jurisprudência, né? A lei fala em algumas questões de empate entre candidatos dentro da legenda ou até mesmo candidatos na majoritária. Nessas questões de empate de candidato para candidato, vai ser eleito o mais idoso. Mas, no caso de empate entre médias de partidos, vai prevalecer o partido que fez a maior votação. Fechou. Agora acho que eu posso sentar um pouquinho. Pode sentar, fica à vontade. Como diz o Léo, lembrando os tempos de cursinho, mas eu nunca dei aula no cursinho, só administrava e passava uns recadinhos lá pra galera. Ou se não, e aí é o seguinte, cara, e os suplentes vai seguindo nessa mesma lógica? Aí os suplentes, a partir do momento das suplências, passam a ser do partido, aí tu não precisas mais. Aí não divide mais nada. Eu sou vereador do PMDB. Uhum. Eu quero sair, ou morrer, Deus queira que não, né? Um dia, mas não tão cedo assim, né? O meu suplente... Só fala aqui pro microfone.
O meu suplente é o do meu partido. Aí Entendi. não refaz cálculo Não nenhum. calcula mais nada. O partido ganhou aquelas vagas são do partido, o suplente é o do partido. Meu suplente mudou de partido. Ele continua sendo suplente do partido. E não importa se o cara fez o quociente ou não, 10% ou 20%? Não, aí não importa Aí mais. não importa Aí não mais tem pra mais ele. essa cláusula. Não. Ah, entendi. Né? Essas cláusulas só para dividir o número de cadeiras. Dividir o número de cadeiras, acabou. Se a pessoa, eu fui bem votado, até não vamos dar ideia, né? Mas também coisa que eles não devem já imaginar. Eu vou botar um puxador de voto aqui, o cara puxa, faz os 10%, e no primeiro dia ele renuncia, vai assumir o suplente, com menos de 10% vai assumir o... Claro, se ficar caracterizada uma fraude, uma má-fé, é passível de uma discussão Mas judicial. essa ideia é boa, né? Mas vamos botar o Silvio Santos lá para deputado federal no partido, o cara vai lavar a égua, vai levar lá de novo o médico do Enéas. E vai renunciar. E renuncia e entra, né? Entra o cara suplente. que... Entendi. Mas, enfim, é algo que eu não vi acontecer ainda. Mas tem uma situação interessante que eu vi, que assim que tu me convidou para fazer o podcast, e na época eu estava com 19 anos, mas eu acompanho política e faço esses números aí, acho que desde quando tu fazia assim também a tua idade, sei que tu gosta. Em 2002, nós tivemos em Santa Catarina o deputado Ismael dos Santos. Arrebentou de voto, foi o mais votado. Fez 59.566 votos. Mais votado, apoio da Assembleia de Deus e candidato. Ele estava num partido, provavelmente num partido E ali, que só tinha ele de candidato. Ele foi o mais votado e o partido não chegou no tal do QP ali, no coeficiente partidário. Resultado, não se elegeu. O deputado estadual mais votado não foi eleito porque o partido não chegou. Não chegou. O partido na época que era o PSB, né, o 40. Não me lembro se tinham outros candidatos ou não, mas salvo engano era o único candidato do partido. Ele, pelo que eu lembro na eleição, eles fizeram muito essa conta, teve uma mobilização muito grande da Assembleia de Deus. Hoje ele é candidato a deputado federal, inclusive, né, com apoio da Assembleia de Deus oficial. Mas na época eu lembro que teve uma mobilização muito grande de que eles bateram na trave, assim, foi coisa de 3, 4 mil votos que faltou para ele ser, além do mais votado, o primeiro a se eleger sozinho na história, né? Então, não rolou. E são umas contas incríveis. Já aconteceu com o Renato Ribas aqui, não foi também? Aconteceu com o Renato Ribas. Em Itajaí, né? Ele não foi o mais votado na época, mas foi um dos mais. Foi um dos mais votados. E o PSDB na época, se não me engano, saiu sozinho, sem coligação. Na época poderia coligar proporcional, mas eles fizeram uma conta que eles elegeriam. E foi engraçado aquela eleição que o doutor Renato ele ajudava financeiramente os candidatos do próprio PSDB. Porque precisavam puxar voto. Ele voto sabia que ele precisava. Eu lembro que tinha nem lembro se é viva ainda, a dona Daura, ela tinha um Fusquinha, e o doutor Renato plotou o Fusquinha dela, era candidata a vereadora, fez pouquinho voto, assim, ela foi para ajudar o partido, mas o doutor Renato toda semana dando uma ajudinha para dona Daura, por quê? Porque ele precisava que todo mundo deslanchasse pelo menos um pouquinho, né? E a gente vai ver, Léo, eu tenho certeza, de repente a gente faz um parte 2 rapidinho aqui depois dessa eleição, que a gente vai ver essa conta muito na prática. Claro. Muito na prática, né? Claro. Muito na prática. Vamos ver de Itajaí? Eu quero ver? Quer ver uma coisa interessante em Itajaí também, que eu estava vendo esses dias? Não, pode ir lá onde estava, gente. Bota aqui no Podemos. Na frente aqui. Podemos. Dá para clicar em cima? Como é que é? Em cima, pode clicar aí. Uma coisa interessante no Podemos, e também é uma coisa que sempre se falou aqui em Itajaí, né, Léo? A gente sempre disse que nunca nenhum vereador se elegeu sozinho. Não sei se já ouviste falar, sem os votos do partido. Sim. Na eleição de 2020, o Rubens se elegeria sozinho. É mesmo? Mas na eleição de 2000, se fosse com as regras de hoje, não, porque ele não chegaria no 80%. Lembra? Entendi, sim. Ele fez 486. Ele ia participar lá de uma das médias. Uma média boa até. Ia lamber uma média ali. Ele ia lamber uma média. Entendi. Só que, se fosse a regra de hoje... E o Zanon ali é o segundo mais votado, 1.117. Ô, Zanon, escolheu o partido mal, hein, Zanon? Escolheu o partido mal, né? Vai saber, né? Então, assim, é um fato interessante. O Rubens, pelas regras daquele jogo, daquela eleição, ele se elegeria sozinho no Podemos, né? Entendi. Olha que interessante, votos de legenda, 90 votos de legenda. 90 votos na legenda do são Podemos. As pessoas... O que é o voto de...
Tá ouvindo aí? Não tô ouvindo Eu aqui. dei uma desviada aqui. Não, se tiver ruim eu falo. O que é o voto de legenda, né? Aquele que a gente falou que as pessoas votaram no partido. Muitos aí provavelmente são filiados, que ajudaram todos os candidatos, né? Os dirigentes partidários costumam... Eu já votei muitas vezes em legenda, porque já fui presidente de partido, então... Para não escolher todo mundo ninguém, é bota amigo, no partido. né? Ô, Todo Cícero, mundo é e aí, amigo. mas assim, quem tem o candidato da majoritária, o candidato a prefeito, no caso, normalmente leva mais votos de legenda, né? Abre lá para nós. Dá até pra gente ver aqui. No caso aqui, nessa Pode eleição fechar era essa, pode fechar essa. Abre lá no... Era PSDB e PMDB. MDB. Aqui, ó, PSDB, clica ali. 800, 887. Quase 10 Quase vezes 10 mais vezes mais do que o legenda do Podemos. que o Podemos, por exemplo. porque tinha o Robson que era candidato. Tinha o vereador Robson, que era E candidato olha só, a à gente acabou de eleição. ver que o Zanon fez quase 1.200 votos e não se elegeu, e aqui o Beto Cunha no PSDB com 753. 750. Pode fechar, vamos ver. Bota M- só no PMDB, o vamos MDB. ver as legendas dele, quanto ele fez de legenda. Aí, nesse aí, pode clicar. Ó, 1.278 na legenda. 1.278 votos. Proporcionalmente, se fosse só contar o voto da legenda, o prefeito Volney teve maior distância do que o Robson. Por quê? Porque é um voto, o PMDB vota bastante em legenda. Então, além dele ter puxado do eleitor que era simpático à candidatura dele, aquele voto 15-15, ele também tem o voto orgânico do PMDB na legenda. Que tem a velha guarda do Isso. MDB. Mas fecha aí que nós vamos fazer a conta. Nós não vamos entrar em detalhes de números quebrados, que fica mais difícil Sim. para a galera. Mas vamos lá, o MDB. Por que o Beto entrou? Bem lembrado, o Léo falou. Por que o Beto entrou com 700 e o Zanon não? Pode fechar aqui, nós vamos no geral. PSDB, 11.219 votos no total. Isso deu ao partido uma condição, lá na média, de fazer o segundo vereador mais fácil do que o... Podemos. Ele ficou, ó, só para vocês terem uma ideia, o coeficiente era 656. Então, o PSDB fez 5.000 e poucos a mais que o coeficiente. O Podemos fez 6.563. Então, entre o Podemos colocar o segundo e o PSDB colocar o segundo, o PSDB ficou muito mais Tinha muito mais próximo votos. do segundo, e tanto é que fez. Teve uma sobra, né? A sobra, no caso aqui, Isso, uma a sobra, O PSDB tinha uma sobra de 5.000 votos para conquistar a segunda vaga, enquanto o Podemos tinha 1.000 votos para conseguir. votos. 1.000 nada. Pouquinho, voto. 400 votos, né? 500, 400 votos para. 400 Então, quer dizer, do PSDB sobrou 5.000 votos. Isso. E do Podemos sobrou 400 votos. 400 Por votos. isso, o segundo mais colocado do PSDB, que era o Beto, com 700 e poucos votos, ainda ganhou a vaga. E o segundo mais votado do Podemos, que era o Zanon, com 1.200 votos, não ganhou. Outra situação interessante. Pode botar para cima, vamos ver. Isso, pode ir. Vamos, acho que mais para cima. Vereadores. Não, tem que ser mais para baixo. Pode ir aqui, todos. Ali, todos. Isso. Então aqui nós temos o resultado geral da eleição. Olha que interessante. 17 vagas, né, Léo? 17 vagas. vereadores de Itajaí, sim. Pode puxar, só puxa um pouquinho mais. Pode puxar. Isso. Assim. Isso. Primeiro, Rubens. Segundo, Ana. Terceiro, Osmar. Quarto, Dedé. Quinto. A sexta mais votada, que é a Renata Narcísio. 17 vagas. Fiquei em sexto. Tô gigante. Não entrou. Não entrou no Solidariedade. Porque depois nós vamos voltar lá naquela conta, nós vamos ver que Solidariedade também teve uma sobra muito pequena. Ó. Quanto? 7.200. Teve 1.000 votos. Enquanto o PSDB lá, que é a questão do Beto que o Léo gosta de frisar, que é um exemplo clássico, né, da conta proporcional, teve uma sobra de 5.000 e pouco, Solidariedade teve uma sobra de 1.000 só pro segundo vereador. Então a Renata, pode voltar lá em todos, então a Renata é o primeiro caso, às vezes indigna o eleitor, né, Léo, como tu falou, né, as pessoas não entendem, mas faz parte do que a lei prevê de fortalecimento partidário. Concorde ou discorde, tem que entender. Então nós pode passar, vamos ver assim, ó, só por exemplo, volta na Renata. Quantos nós tivemos com mais votos que o Beto? Acho que o Beto, salvo engano, foi o eleito menos votado, né? Então, nós tivemos Renata, 1, pode baixar. Tonho, 2, Zanon, 3, Aline, 4, Célia, 5, tem que clicar em ver mais. Neuza, 6, Lamin, 7, Giovanni, 8, Dulce, 9, Degre, 10, Douglas, 11, Cristiano, 12. Justa, 13, me ajuda, Léo. Rúbia, 14. Sandro, 15.
Pacheco, 16. Nós tivemos quase uma Câmara Inteira, mais votada. inteira de candidatos que fizeram mais votos que o Clava e o Beto. 16 candidatos fizeram mais votos do que o Clava e o Beto e não se elegeram por causa dos seus partidos. E o Beto e o Clava, com 783 e outro com 753, se elegeram. Por causa dessa conta maluca que nós fizemos aqui. Né? E vou te dizer que os candidatos e os pré-candidatos fazem muito, Léo. Fazem muito. Fazem muito. Todo mundo faz essa conta e cada um escolhe um partido diferente. Eu não sei se eles não sabem fazer a conta. E muita gente Porque erra feio, né? Tem um mas exemplo até, é nosso amigo agora, o Jussa. A gente sempre convidou ele para ser candidato no PSDB. Toda eleição ele não vem. E toda eleição, os votos que ele faz, se elegeria no PSDB. Se elegeria no PSDB. Ô, Jussa. Né? Obrigado, Jussa. Aline, brinquei com a Aline esses dias lá na Câmara. Poxa, se tu tivesse no PSDB, claro, eu queria que o Beto tivesse, que bom que o Beto tá, que é um vereador também que segue bastante as nossas bandeiras, mas eu disse, Aline, se tu tivesse vindo pro PSDB quando a gente te convidou, tu estaria eleita. Ela fez 1000 e pouquinhos votos também, mas Sim. teve no DEM, que só fez um vereador. Então é uma conta maluca, né? É uma conta bem difícil de entender no começo, mas depois quando os vereadores pegam, muitos não conhecem de política, né? E daí vão pro partido achando que o presidente do partido, aquele cara que faz a nominata, está contando uma verdade. E outros ficam também por uma questão de apego ideológico ao partido, né? Não podemos desprezar isso também, né? Deve ter alguém aí. Alguém deve ter. Mas assim, São, o que eu ia falar, esqueci, pra gente identificar isso é importante. Por quê? Agora a gente pensa assim, agora você vai entender por que o João do Pão, que a Maria da Bananinha são candidatos a vereador. Como é que o partido bota um candidato desse, que vergonha para o partido, porque estou menosprezando ninguém, mas alguém que não tenha nenhuma vocação política, alguém que serve só, né, não vai fazer 50 votos. Se fizer 40 votos, é melhor tu ter 40 votos na legenda para somar para o bolo do que tu não ter os 40 votos e sobrar uma vaga lá. Né? Exatamente. Então, por que um partido não enche? Eu fico indignado. Por que um partido deixa a cadeira vaga na legenda, na candidatura? Coloca um candidato de 1000 votos, de 2000 votos. Poxa, a Ana não se elegeu por quanto na outra que o PSDB perdeu a terceira cadeira ali? Acho que foi 1000 votos 2.000 votos na de deputada, né? Deputada. 2.000 votos. Porque ela fez 32 e pouco. 32 mil votos. E se a coligação inteira tivesse feito 2.000 votos a mais, teria eleito a Ana Carolina. Exatamente. Né? Então não dá para desprezar, não dá para deixar uma cadeira vazia. Por isso que os partidos colocam todos os candidatos possíveis. Acabou os bons candidatos, vai os ruins. Essa é uma conta que, na verdade, assim, eu tenho a militância no PSDB, a gente sempre tem completado as nominatas, graças a Deus, né? E graças aos nossos bons candidatos a prefeito, desde o Deodato, da Ana e do Robson, né? São candidatos que orgulharam o partido. E montou-se um grupo muito grande de pessoas com esse apego até que eu te falei de estar junto do time muito mais do que vencer. Mas a gente sabe que não é a maioria. As pessoas querem ir. E uma conta burra que às vezes eles fazem, né, Léo? Tipo assim, ó, eu vou lá para... Tem gente que diz assim, não, eu vou pro teu partido. Só que, pelo amor de Deus, não me traz aquele cara aqui do meu bairro. Só que o cara do bairro vai ser candidato igual. Por outro partido. Assim, então, ele vai estar... Em vez de ele botar os votos naquele bolo e os dois, de repente, aqueles votos são a diferença para os dois se elegerem. Entendeu? Aí o cara não vem e fica com uma vaga a menos. E aí o cara fica chupando o dedo e daí pensa, pô, se o meu vizinho aqui da associação do bairro tivesse vindo, se eu tivesse deixado, porque eles enchem o saco do presidente do partido, Léo. Eu, graças a Deus, não tenho mais esse desejo assim. Mas é que é gostoso, mas às vezes suga muita energia das pessoas, dessa questão, né? Não traz o outro, porque senão o outro vai quebrar comigo. Mas o outro não vai ser candidato, querido. Vai. No teu bairro, vai. Tu quer dizer no partido adversário, não no nosso? Traz pro nosso, pô. Traz pro nosso bolo. Tu não disse que tu vai fazer mais voto que ele? Vou. Então, pô. Faz mais voto e deixa ele te ajudar a te eleger. É isso aí. Né? Então, mas enfim, aí já parte para anedota e para a história, né? E principalmente para vereador, todo voto importa muito, né? Bota no PSDB, bota nos partidos do PSDB. Eu acho que foi lá em cima, partidos.
a menor diferença, eu Isso. acho que está no Aqui, PSDB. partidos ali, ó. Aí. Abre o PSDB. Olha só. 753 votos o Beto, 730 votos o Matheus Tolentino, Matheus Provesi Tolentino. São 23 votos de diferença entre um e outro. É muito pouco, né, Ciro? É. Eu acho que foi, eu não sei se tem alguma diferença menor, eu acho que essa foi a menor. Entre partidos eu não lembro, assim. Teve pouco voto também entre o Clava e o Arthur, o PSL aqui, ó. Acho que no Acho que MDB, foi 100 votos. Acho que no MDB teve uma briguinha boa ali depois. Essa aqui, ó, olha só, 783 para votos. 685. 98. Vai lá no PMDB, vamos ver que acho que teve uma briga boa ali. Primeiro. Primeiro. Ah, não. Deu uma distanciada. 200 mas sempre votos. tem, aí é uma questão que... Então, o ruim de é fato- perder por pouco, Léo. Eu digo, a gente já perdeu 2 eleições por pouco. Dói, né? Dói, cara. Porque daí todo o erro que tu cometeu, e são vários, né? Sim. Numa campanha, Sim, se não sim. errar, não é campanha, né? Mas todo erro que tu cometeu é doído perder por pouco. Às vezes é melhor ganhar uma talagaça de uma vez do que perder por pouco. Não, mas acho que é isso aí. Faltou alguma coisa, Ciro? Não, acho que é isso, né? E acho que parabenizar o Léo também pela série dos votos nos candidatos locais. Acho que isso é importante para a cidade e a gente tem coordenado uma campanha eleitoral e tem visto como isso tem surtido efeito, tá? Que bom. A gente tem ouvido muito do feedback do nosso pessoal que está na rua de querer votar em alguém que é daqui, querer votar em alguém identificado com a cidade. Então, o ex-vereador Robson começou a campanha com os outdoors, fizeram os podcasts, isso gerou todo esse enredo. Agora a Associação Comercial tem feito, me parece, com o CDL, eu vi alguns outdoors, né, na cidade. E acho que isso é um movimento muito importante do voto consciente, como a gente não tem o voto por regiões, é importante que Itajaí eleja deputados estaduais, deputadas estaduais, federais, para resgatar essa representatividade. Então as pessoas precisam entender essas contas, né? A gente tem... claro que a eleição vai abrir, a urna vai abrir, a gente não tem noção de qual partido vai estar melhor ou pior, mas se o itajaiense, se a pessoa da região potencializar o voto no candidato local, eu tenho certeza que a cidade vai sair engrandecida, sejam quais forem os candidatos daqui, os eleitos, né? Tá aí, Cícero Zucco, procurador-geral da Câmara de Vereadores de Itajaí, cozinheiro aos finais de semana, Padelista e... padelista coordenador de campanha e arquiteto político, um dos mais concorridos na cidade. Vocês não sabem quantos partidos estão atrás do Cícero para engrossar as suas fileiras. Meu amigo, obrigado. Valeu, São Léo. alguns anos aí de amizade. Conheci o Cícero no Colégio Radical, fazendo pesquisa eleitoral para a Tendência. Jogando futebolzinho 9 horas da Jogando noite de futebolzinho. terça-feira naquela quadra lá onde é o showball hoje, né? Show de bola. Obrigado à equipe aí também, Obrigado. né? Que nos acompanha até tarde da noite e que aproveitem, né? Que aprendam. Qualquer dúvida a gente está à É disposição isso aí. também. Pessoal, se quer sair candidato, antes de escolher o partido, liga para o Cícero. Um abraço e até a próxima. Valeu.